Olá, amigos, tudo bem? Estamos entrando agora na nossa entrevista com o Sensei André Gomes, né? Logo ele está se conectando. A Cris entrou. Isso, Alejandro, Grace. Deixa eu colocar aqui ver o pessoal que está nos assistindo. Moisés. Legal, Red Dojo. Mário. Olá, Red, Sensei Evandro, Aikido Medianeira. Muito obrigado por estar conosco nesse sábado. Vamos lá. Sensei André aí. Já abraço. Paulo, opa, Marlo. Vamos lá, Sensei André. Boa noite, Mário. Olá, Sensei André, boa noite. Boa noite, Marcos, tudo bom? Kombawa, boa noite, Emílio. Olá. O Emílio já mandou um grande abraço, o pessoal já está mandando um grande abraço aí, nessa noite fria de sábado, né? É muito clima agradável, certo, Sensei? Vai. A responsabilidade sempre aumentando, né? Ah, com certeza. Cris, boa noite. Então, nós estamos aqui nesse sábado, dia 27, com a entrevista com o Sensei André, para falar um pouquinho sobre os treinos de armas, né, e o Aikido. Antes de nós entrarmos na entrevista, eu tenho um grandíssimo amigo chamado Marlon. E ele tem um café maravilhoso, que é esse Cafeína da Terra. Olha, eu faço uma propaganda porque eu virei fã do café do Marlon. É um café com um cheiro, quando você moe o grão. Eu era acostumado a tomar esse café que a gente compra no supermercado, né, já moído. E aí ele me explicou a importância de moer os grãos, os nutrientes, né, aquela gordurinha que fica do grão, enfim. E aí eu descobrindo tudo isso, ele me apresentou o café. Eu falei, nossa, foi amor à primeira vista. Claro, fora minha esposa Solange, que eu amo de paixão. O café e as minhas filhas, né? Mas o café é maravilhoso. Muito bem. Sensei André Gomes, é um prazer enorme tê-lo junto com o senhor. Vou chamar de André pelos anos que eu lhe conheço. Eu É uma gosto. satisfação enorme a todos que estão nos assistindo também, de Sensei André, ministra os treinos, é instrutor na sede do Instituto Maruyama, treino de armas, treino de Aikido. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre o Aikido e treino de armas aí. É claro que é importante a gente sempre, um dos princípios do principiante é sempre manter uma mente aberta para que a gente possa entender de uma esfera, às vezes, de outras visões. Então, por mais que às vezes você já tenha algum conhecimento de Aikido ou, né, de treino de armas, enfim, abrir uma outra frente para tentar visualizar um conhecimento diferente. E reflexão, muita reflexão. E é assim que a gente constrói o nosso conhecimento. Então, Sensei André, fala um pouquinho de você para o pessoal que alguns já lhe conhecem, outros ainda não lhe conhecem. Então, fala um pouquinho de você e a gente dá início a essa bela entrevista aí. Tá bom. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Boa noite a todos. Agradecer o convite do Marcos, Marcos, você tem uma dedicação ímpar e promove o Aikido com muita garra, sediado em Joinville, mas com certeza online para o mundo inteiro, né? Então, eu queria agradecer o convite, é um prazer e uma honra estar aqui com você para ter essa conversa. E como eu falei, a responsabilidade sempre aumenta. Então, eu queria agradecer também ao nosso Sensei Maruyama, que tá nos assistindo. Então, Onegashipai Sensei, queria agradecer ao Sensei Maruyama por todos os ensinamentos de vida e do Aikido. Eu estou completando praticamente 20 anos de dedicação e muita coisa já aconteceu, né? Vimos, todos nós, eu, você e todos os companheiros que estão juntos, acompanhamos a evolução proposta pelo nosso Sensei Maruyama, sempre com um fundamento muito importante, muito fundamentado na raiz,
do O-Sensei. Então, isso nos dá muita certeza do caminho que a gente está trilhando. Falando um pouco de mim, o Aikido é uma filosofia de vida que é um caminho que nos modifica completamente. E comigo também não podia deixar de ser. Eu não consigo me imaginar sem o Aikido. São 20 anos de dedicação. Logicamente, nesse tempo de 20 anos, muita coisa passou, muitos aprendizados. E eu tenho essa dedicação, eu tenho uma formação de artes plásticas, de design. Atualmente eu estudo filosofia, então em breve também vou agregar mais essa filosofia ao meu caminho de vida, né? E basicamente é isso, é uma vida de dedicação mesmo. Apesar de a maioria ter outras atividades, a gente tem muito amor e muita dedicação pelo caminho que a gente escolheu, né? E sobre o treino de armas, já entrando um pouco no nosso assunto, que afinal, assuntos são infinitos, né? A gente já teve aí o próprio Maruyama Sensei falando sobre espiritualidade, o Márcio falando sobre o trabalho com as crianças e a Teandra com a humanização. Então, o Aikido ele dá uma amplitude muito grande de assuntos para a gente abordar. Então, quando você me convidou, Marcos, o que passou pela minha cabeça vamos propor o assunto que atualmente eu mais me dedico, que já fazem 7, 8 anos que eu exclusivamente dou o treino de armas do nosso dojo. Então, nada mais justo do que a gente falar um pouco do que o que a gente tem estudado dentro do Aikido em relação a armas, né? Legal. Bem, o pessoal aqui, a Simone já tem, né? Obrigado pelas oportunidades, Marcelo nossa, Miau, que também está aqui conosco, Alejandro Pintos, Eliana Bussabi, salve André. Nossa, André, um pessoal aí acompanhando, obrigado pessoal que está nos acompanhando aí. André, dentro daquilo que você já comentou, que você tem se dedicado ao estudo de armas, né, nesse tempo todo, esse seu sentimento, essa sua busca dentro do Aikido, o que moveu você a se dedicar bastante do seu tempo, além das mãos vazias, né? Porque, assim, para dar treino de alguma coisa, a pessoa tem que ter uma certa habilidade. Não vai dar treino quem não tem habilidade, né? E me conta um pouquinho como é que surgiu. Porque vai uma dessa mostrar que muitas pessoas, às vezes, por uma busca, um prazer, um gosto especial, daqui a pouco, né, vai transmitir um pouco daquele conhecimento, claro que de experiências, de erros e acertos e evoluções junto com o seu sensei, vai transmitir. Conta um pouco para a gente aí que, né, eu estou curioso. Como é que surgiu tudo isso? Bom, já assim, meu interesse pelo Aikido veio por uma admiração ao que eu conhecia de pesquisa, isso muito tempo atrás, e me apaixonei instantaneamente. Há 20 anos atrás a gente começava e os iniciantes eles não podiam fazer parte do treino de armas. Era engraçado porque a gente ficava confinado depois do treino, assistindo aos graduados que podiam fazer esse treino. Hoje, felizmente, já não é mais assim. Todos inicialmente já participam, porque eu acredito que tem muito mais benefícios em geral para o Aikido através do treino de armas, isso a gente pode falar depois. Mas eu ficava com aquela gana, né? Nós todos iniciantes, olhando, querendo entrar, né? E desde então eu vim trilhando, então não sei quantos anos faz isso, mas muitos anos eu vim treinando. E em determinado momento, isso é uma história real e curiosa, eu fui fazer um exame
para terceiro Dan. E, se não me engano, os treinos de armas não estavam muito organizados, eu não tive oportunidade de treinar muito. E aí, na minha banca, fui convidado a treinar mais armas. Então, isso foi aquela coisa assim, ponto de honra, sabe? Você chega lá, você treina e tal, e o que tem a ver com o que você iniciou, todos estamos aprendendo, né? Então, chegou lá, a gente acha que já sabe muita coisa, e aí você chega num terceiro Dan e escuta que você precisa treinar mais armas. Aí, a partir desse momento, eu falei, bom, qual a melhor maneira de treinar assiduamente armas? É se tornando instrutor de armas. Então, a partir desse momento, a partir desse momento, eu comecei a estudar e treinar com afinco as armas, né? Então, pedi muito auxílio para nosso Maruyama Sensei, porque precisava de orientação para fazer as minhas correções. E desde lá para cá, tenho me dedicado ao treino de armas e estudado, quando é possível, né, um pouco da teoria ou da história do treino de armas, né, por que fazemos e tudo mais. Então, vi que é bastante interessante a gente estudar, e às vezes até um pouco polêmico quando a gente pensa nisso, mas tem uma raiz que eu tenho certeza que a gente vai entrar nesse assunto. Legal, legal. Bem, é importante trazer aos amigos aqui um terceiro Dan, né, que recebeu uma observação para melhorar suas técnicas de armas, tomou aquilo como um desafio e foi treinar incansavelmente a tal ponto para melhorar a sua técnica, que foi convidado pelo sensei para assumir esses treinos. Imaginem só todos que não estão nos assistindo a amplitude dessa reflexão. Já é um ensinamento que valeu a minha noite. Já valeu a noite. Uma pessoa que tem uma dificuldade, que alguém apontou, ó, isso não está bom. Poxa, o cara estava, não quer dizer que não sabia, mas não estava a contento do nosso sensei, aquilo ali naquele nível. E aí, né, o sensei André exemplarmente tomou uma atitude que transformou, mudou o rumo da sua jornada dentro do Aikido, e hoje nós temos aí a possibilidade de treinar com ele, buscou se aprimorar bem mais. É aquela história, Michael Jordan não faz grandes cestas só fazendo o básico, é o que você faz a mais no seu dia a dia. Essa é a grande diferença. Então, todos que nos estão assistindo, se acha que o que você está fazendo já é muito, isso é o que todos fazem. Se você quer estar além da curva, você tem que fazer mais, né? E essa dedicação. Então, parabéns, sensei André. Poxa, só isso daí é muito importante, uma grande reflexão a todos que nos estão nos assistindo, mostrar a amplitude que nós podemos chegar, certo? Sensei André, fala pra gente, então a gente estava falando hoje, né, o assunto é o treino de armas e o Aikido, e como é que você pode falar um pouco mais, porque existem alguns estudos, né, que falam do fundador, do Ueshiba Sensei, e do próprio Kishimaru Ueshiba Sensei, do seu filho, falando sobre a relação de armas no Aikido, enfim, né? Como que é isso? Porque hoje a gente vê diversos vídeos, né, de bastão, de espada, de ken, né, de jo, e se treina isso. E aí dentro do Aikido, a amplitude disso pode ser diversas, que alguns venham a assumir durante o treinamento. Então, fala pra gente um pouquinho desse início, assim, como é dentro das suas pesquisas, né, da orientação que o Sensei Maruyama também lhe passa sobre essa visão, Nigashimasa. Então, é importante a gente lembrar, eu sei que tem muita gente, muitos praticantes que estão assistindo, mas também tem pessoas que estão nesse primeiro contato e estão com uma curiosidade, os amigos que estão aí assistindo. O Sensei, o fundador do Aikido, ele tinha uma origem que, inicialmente,
como estudioso de artes marciais, não era já esse formato do caminho da paz que a gente estuda hoje, né? O Sensei, ele tinha um estudo profundo em Kendo, em diversas artes marciais, Daitoryu, que eram técnicas de agressão, né? Não eram técnicas de simplesmente a condução ou as técnicas de mãos vazias que nós aprendemos hoje. Eram técnicas, de uma certa forma, bem efetivas, né? E em determinado momento, após passar por conflitos, ele participou da Guerra da Manchúria, ele teve em conflitos reais, através dessa experiência e da dedicação espiritual do Sensei, ele era muito religioso, como o Tokyo, no Japão, ele teve uma iluminação e começou a fazer uma transição do Aikido, que era uma arte marcial agressiva, para não para o formato que temos hoje, mas para esse princípio de harmonia e amor que é mais próximo do que nós treinamos hoje. Então, não é que o Aikido já nasceu nesse formato, né? Ele veio de uma raiz de uma arte marcial efetiva, tanto que a gente que treina sabe que as técnicas que nós aprendemos, conseguimos controlá-las para não causar dano ao oponente, né? Mas poderiam ser, se forem intensificadas, naturalmente elas poderiam causar danos físicos ao oponente. Então, o Sensei, ele fez essa trajetória e tirou essa finalização, digamos assim, agressiva, e tornando o Aikido com o propósito de harmonia e paz. E nesse contexto, as armas, elas perderam o caráter de agressividade, de ferir, e passaram, dentro do treino do Aikido, a ser um componente, digamos assim, estrutural da arte de praticar o Aikido. Tanto que nas minhas pesquisas, o Maruyama Sensei, inclusive, me compartilhou de um livro que ele trouxe, que ele ganhou de presente em 1988, quando ele esteve representando o Brasil no Japão, num congresso de Aikido. Ele foi presenteado com esse livro em japonês, que diz, por exemplo, dentro da história da raiz do Aikido, provavelmente as palavras do Kishomaru, que é o filho do Sensei, vou ler um pouco da tradução. A respeito da utilização de armas no Aikido, tenho o pensamento convicto de discordar inteiramente, pois o principal significado do caminho do Bu, que é do Budo, né, é harmonia e amor, na qual deve ser focada essa doutrina fundamental. Então, assim, como representação, a arma comumente chamada, ela é para ferir o oponente. Então, o que aconteceu? Foi transformado esse caráter de agressão para um caráter até de incorporar nas técnicas para extrair os benefícios, porque, afinal de contas, o Aikido tem a raiz marcial fortíssima e todos os movimentos, como o mesmo movimento da espada, ele é presente nas técnicas do Aikido. E um dos benefícios seria, quanto melhor você fizer esse movimento, melhor sua técnica vai ficar. Então, esse é um dos princípios, porque ainda é treinado em alguns lugares, né? Obviamente... É legal, André, só ressaltando, como você comentou, o Kishomaru Eshiba Sensei, né? Então, neste livro fala que não era
o espírito do Aikido, esse princípio da harmonia, já não conseguia ter mais uma correlação dessa utilização das armas como forma de atacar o outro, porque a ideia era redirecionar um ataque, era parar o conflito. E dentro dessa visão dele, né, do Kishimaru Ueshiba Sensei, como você falou, me corrija se eu estiver errado, já não tinha mais uma ligação de realmente de usar aquilo com o intuito de ferir, porque a ideia não era mais ferir, né? Por mais que vinha do Daito Ryu, que é uma técnica de combate, né, de Sokaku Takeda, mas que foi se ressignificando ao longo dos tempos. Né? É isso mais ou menos, desculpa se eu entendi? Sim, não, perfeitamente. Ela passou a ter ser utilizada de outra forma, né? Não fazia mais sentido dentro dos princípios do Aikido, como o Sensei acreditava e pregava, até podemos dizer assim, não fazia sentido eu treinar para agredir uma pessoa. Muito pelo contrário, a gente estava treinando para interromper o conflito. Então, como a gente tem a sorte de já ter feito vários cursos de instrutores, né, no Instituto, a palavra Budô, como comumente as pessoas podem pensar que é uma luta, uma coisa mais de guerra, não, é exatamente ao contrário. É uma filosofia de parar a guerra. Então, dentro disso, o Aikido, ela acaba entrando como a mais elevada das artes, ou dos caminhos, vamos dizer assim, porque não é uma arte só, não é uma técnica, é um caminho de vida, ela acaba sendo a mais elevada porque ela busca exatamente o não conflito. E aí é onde entra assim, a contradição, como a gente já conversou antes, se existisse apenas paz, não existiria nem a necessidade. Mas então existe o yin e o yang, existe o yin e o yang, existem os opostos. Então, como que eu vou harmonizar com uma energia agressiva? Exatamente fazendo o seu oposto, né? Então, dentro dessa harmonização é que entra o Aikido. Então, o treino de armas, ele acaba servindo como um simulador de uma agressão, como no próprio tem mesmo, eu não tenho a intenção de cortar uma pessoa no meio, mas eu tenho a intenção de fazer um golpe correto para que aquela pessoa ela consiga realizar essa técnica de uma maneira real dentro desse ataque, assim como todas as outras técnicas que nós praticamos, né? Então, o treino de armas acaba trazendo esse caráter antigo no sentido tradicional. Afinal, quem já acompanhou alguma coisa de Aikido vê que nós usamos os hakama. Então, a gente tem uma ligação, e nós no Instituto ainda mais, nós temos uma forte ligação à tradição do Aikido, do Budô. Nós fazemos a parte da disciplina, do chá, da limpeza do tatame. O nosso sensei e todos nós temos já essa preocupação em levar e manter essa tradição. Então, dentro disso, assim como nós usamos o Hakama, nosso treino de armas também ele tem esse intuito de nos manter com a tradição e nos trazer os benefícios do treino de armas, que isso é fundamental, né? Mais do que... Olha, deixa eu aproveitar aqui, tem alguns amigos que já estão fazendo algumas perguntas, antes que você entre num outro assunto aqui, né? Foi perguntado, eu tenho aqui do Karateka, aprendizagem de armas no Aikido começa em que faixa? Você que dá o treino aí na sede, né? Dentro do Aikido, o que você pode falar? Dentro da nossa organização, ele começa em que faixa? Respondendo à pergunta do Karateka, que está conectado conosco. Muito bem, boa noite, Karateka. Então, como eu falei antes, talvez você não estivesse online ainda,
No início, a gente esperava até a faixa roxa, passavam uns 2 exames até que a pessoa pudesse ingressar, porque já se acreditava que ela já tinha um pouco mais de noção. Hoje, no nosso treino, a gente já coloca a partir da faixa branca, o iniciante ele já pode começar, porque eu particularmente acredito que os benefícios que traz o treino de armas é maior do que um possível prejuízo. Porque assim, o possível prejuízo que poderia ter é, caso ele não saiba manejar corretamente, como que ele vai fazer um ataque para uma outra pessoa poder realizar a técnica e como que ele vai fazer uma queda, por exemplo, para assimilar essa técnica. Então, esse seria um grande risco. Em contrapartida, se a gente fizer isso de uma maneira controlada, os benefícios de postura, de kamae, de equilíbrio, de força, de centramento, são inúmeros, né? Então, desde já faz algum tempo, a gente começou a admitir, desde o iniciante, então já desde o início a pessoa já entra, já pode fazer os movimentos, já começa a treinar. E como o treino de armas ele permite muita flexibilidade, ele não precisa fazer o treino só sozinho. Então, muitas vezes eu tenho lá no treino uma equipe um grupo de 20 pessoas, onde eu consigo separar por graduação. Então, eu coloco os mais graduados treinando técnicas mais difíceis, vamos dizer assim, já mais para graduados, os intermediários fazendo o básico, e eu separo os iniciantes que podem fazer tranquilamente os movimentos de suburi, de rassô, que vão treinando o movimento, e que mexe com as articulações, que vai dando flexibilidade, vai agregando os benefícios. Então, no nosso instituto, pode começar desde o início. André, tem uma outra pergunta da Sandra Wu. O que é técnica de mãos vazias, né? E eu acredito que ela quer correlacionar com as técnicas de armas. O que é técnica de mãos vazias e técnica de armas? Explica um pouquinho, não precisa se aprofundar, mas só para dar uma definição para quem não conhece, né? Ou tem dúvida neste momento. Então, vou até ilustrar um texto do mesmo livro, que é traduzido do japonês, que é a essência do Aikido é um Budô de técnicas de mãos vazias. Por isso, no treinamento das técnicas básicas, ambos devem se empenhar em estar desarmados. Na execução de técnicas variantes, não deve descuidar do treino de armas. Ou seja, o treino de mãos vazias é onde eu só tenho as minhas mãos para me defender. Eu não vou contra-atacar com uma arma, eu não tenho uma espada, um bastão, eu não tenho nada. Então, eu uso simplesmente das minhas mãos e o que eu posso fazer com elas. Esse que é o nosso treinamento. E, como a gente viu nesse texto, é importante no Aikido o treino de mãos vazias, mas sem descuidar desse outro treinamento, como o próprio Kishomaru Dojo diz, com as armas, com o Jo, com o Goken, com o Tantô. Tantô, que é o treino com faca, né? Então, por quê? Se eu for atacado por uma faca, eu tenho que saber me desvencilhar. Então, por isso que eu tenho o treino de armas que me ensina, de uma certa maneira, a como lidar com isso. Porque a gente, agora já diminuiu um pouco, mas há algum tempo atrás, teve uma grande incidência de ataques com facas, assaltos usando arma branca, né? Então, a gente até dedicou mais treinos a saber se defender, sabendo sempre que é uma arma fatal, né? É uma arma letal. Mas, enfim, o treino de mãos vazias é um treino sem armas, né? Resumindo. É importante lembrar a todos que estão nos assistindo que a evolução, alguns perguntam, né? Treino de armas e de faca, quer dizer que o praticante de Aikido ou de uma arte marcial está preparado
para se defender de qualquer situação de treino de armas, é importante lembrar que aumenta consideravelmente a sua percepção e noções do que é preciso ser feito numa situação como essa, mas entenda que nenhuma situação é igual a outra. Depende de inúmeras possibilidades envolvendo a pessoa que está cometendo o ato com a arma, aquele que está se defendendo, a questão de adrenalina, são inúmeros fatores. Importante lembrar a todos que tudo vai do seu treinamento. Quando o cérebro tem alguma nova junção neural, uma nova neuroplastia no desenvolvimento físico, psicomotor, podemos dizer que ele tem uma saída para uma situação. No momento que você não conhece nada, o seu cérebro entra em estado de congelamento. E aí você não tem ação nenhuma. Alguns chegam até realizar as necessidades básicas, xixi, acaba fazendo a calça lá, por quê? Porque ficou muito nervoso, uma descarga de adrenalina. Então é importante, quanto o treinamento for mais próximo do real possível, lembrando que o treinamento real, quanto mais próximo do real, a chance de lesões também é grande, porque nós estamos colocando numa situação cada vez mais extrema. Mas para aqueles, quanto for maior a graduação, quiserem treinar, entenderem que existe esse risco e quiserem se preparar para isso, esse é o caminho para quem quer buscar esse tipo de conhecimento e vivência. Certo, André? Perfeitamente. Inclusive, você vê que quantas vezes a gente fala na nossa conversa, a gente fala a palavra treinamento, treinar, tem que treinar. Porque assim, a única maneira de aprender realmente e evoluir, seja em técnica, seja em qualquer lado da vida, é treinar. Então, se você treina insistentemente, uma hora você vai chegar. E aí, quanto ao treino que você estava falando, sobre o real. Isso é sempre polêmico, né? Porque a gente sempre enfrenta essa pergunta, principalmente para a gente que faz treino de armas. Quem treina Aikido já passa por esse tipo de pergunta, que é sempre aquela coisa, Aikido funciona mesmo e tudo mais. Isso é uma história antiga que a gente já ouviu bastante e a gente não pode nem fazer aquela resposta assim, bom, você pode vir tentar, né? A única maneira de saber é a eficiência real. Agora, o que você falou do treinamento mais real, mais contundente, é importante porque, assim, frase também do nosso Maruyama Sensei, é preferível você saber uma técnica e não precisar usar do que precisar usar e não saber o que fazer. É isso que vai gerar o seu pânico, né? Então, se você treina e com isso você adquire esses reflexos, adquire todo esse conhecimento, você praticamente já começa a antecipar um ataque. Isso já está no treinamento, né? E como você mesmo falou, para quem tem esse interesse, olha, eu preciso, ou de repente passou por uma situação difícil, foi atacado, não sabia o que fazer e vai procurar um Aikido, obviamente, vai ter um caminho inteiro a ser trilhado de técnicas básicas até chegar num ponto que você pode se dedicar mais a técnicas mais apuradas e mais reais. No nosso treino de armas, não é frequente, mas eventualmente a gente faz uns ataques com armas, digamos assim, contemporâneas. Por exemplo, a gente já fez treino com bastão de beisebol. Se eu for atacado, que às vezes entra na moda, né? Agora a pessoa tem um carro, guarda um bastão de beisebol dentro do carro. O que eu vou fazer no ataque de beisebol? Então, esse é um treinamento que a gente faz também. Porque muitas pessoas pensam, então eu vou dar um passo para trás. É ali que você vai ser acertado, quando dá o passo para trás. Então, são técnicas. A gente já fez com bastão de beisebol, com garrafa. Lógico, a gente treina com garrafa PET, porque não vai machucar. Mas a pessoa já desce com a intenção. Então, são treinos mais reais que, depois de um tempo,
a pessoa que já tem um treinamento pode entrar neles. Até porque não faz muito sentido não faria muito sentido a gente fazer um treino de armas pensando que a gente vai encontrar alguém com uma espada japonesa andando na rua, com um katana. Eu mesmo nunca vi, já tive algumas vezes no Japão, nunca encontrei ninguém com katana na rua. Então, a gente não treina para encontrar alguém com um katana. Então, nessa aplicação mais real, obviamente, a gente faz com objetos mais reais. A faca é bem real e é bem difícil, muito difícil mesmo. Taco de beisebol, garrafa PET. Então, a gente vai treinando com o que a gente tem para ter essa proximidade com o real. Sensei André, deixa eu dar andamento na nossa entrevista, porque já falta 20 minutos para encerrar. Já se passou 40 minutos e o tempo voa. E temos diversas perguntas aqui na tela. E muito obrigado, a Cris está respondendo. A Eliana perguntou agora, tem mulheres que treinam Aikido, é efetivo? Não, a Cris está nos ajudando aqui, para que a gente possa explorar os seus conhecimentos, né, e trazer algo mais aprofundado sobre o treino de armas no Aikido. Bem, agradeço a Cris aí pela ajuda no chat, responder aí ao pessoal. Muito obrigado aí. Se tiver alguma coisa, né, eu estou lendo aqui, acompanhando, a gente responde sem problema algum. Sensei André, uma pergunta que me instiga também. Muitas pessoas veem as armas como um objeto que mata, que busca quebrar, que antigamente era usado para isso, né? Mesmo como você falou sobre o Budô, que são compreende duas partes no Kanji, onde é o parar, né, e o outro a guerra, então parar o combate, parar o conflito, né? Então Do é o caminho daquele que para a guerra e o conflito. Nós podemos ver em algumas religiões, né, em alguns estudos espirituais, né, espiritualísticos até, algumas divindades que seguram uma espada. Não é? Então a gente vê o Fudomyo-sama, uma divindade budista, na qual tem uma espada, uma corda, um fogo atrás, até algumas pessoas acham, nossa, parece sei lá o quê, né? E será que essa divindade está com a espada para cortar a cabeça do pessoal? Assim, né? Quem vê alguém com uma espada e remete a espada matar, né, cortar, a ligação que alguns possam fazer é que essa espada está para matar. A divindade vai vir e aqueles, né, vamos dizer, dentro do cristianismo, pecado, vai lá e mata. Assim. Você poderia falar um pouco para nós sobre isso? Isso é interessante porque vai um pouco mais para o lado filosófico, né? E mitológico até, porque são essas figuras, até como Domyo-sama, que seria a representação do guardião do Aikido, podemos resumir assim de maneira geral. Ele era um guardião pertencente a toda a escala, a casta budista, né? Então, assim, é interessante porque, assim, simbolicamente, essa arma é para cortar o mal, né? Então, no caso desse que você falou, como tinha o fogo e tudo mais, ele tinha uma habilidade, vamos chamar assim, de descer até o inferno para combater o mal. Então, assim, a gente vê que, mesmo mitologicamente falando, as armas têm um papel importante, né? Então, o que é interessante, porque migra para o que você falou no início. E qual a relação que eu tenho com isso hoje, né? Lógico, a nossa representação que a gente tem de uma arma é de ferir, mas simbolicamente, quando eu tenho o treino de armas, puxando para o nosso treino de armas, que ela que ela é um objeto de treinamento, me vem à lembrança, através de uma pesquisa também que eu fiz, que na verdade, quando o sensei ele subia a espada, vamos representar aqui, quando ele subia a espada, ele subia reto e fazia uma conexão com o universo quando ele suspendia.
Então, ele tinha essa representação através do estudo que ele extrapolava, né, o estudo das armas, para fazer uma conexão com o universo. Então, para trazer aquela energia para ele, né? Então, você vê que essa interpretação já extrapola mesmo, ela sai dessa simples agressividade, que talvez seja mais difícil para nós ocidentais entendermos, né? Porque a arma, a espada principalmente, a lança, ela tem uma outra representatividade no Oriente, né? Ela não é simplesmente uma arma de ferir, ela pode ter outras interpretações. Isso que é bonito, que ao mesmo tempo a gente sabe que o Ocidente gosta muito e tem um apreço pelos filmes que vêm, os filmes de espada, duelo. Você vê Star Wars, o que a criançada gosta é o sabre de luz. Então, dá essa chama, tem esse atrativo, né? Mas, voltando para o nosso Aikido, a nossa sede no Japão, o Rombo, ele não nem tem treino de armas interno lá. Eles não têm esse treino na grade deles. Tem lá os boquens para a pessoa fazer um pouco de suburi, mas eles nem têm o treino de armas. Então, nem o treino de armas é regular e nem o espada contra espada. Então, pelo menos no nosso instituto, eu sei que tem lugares que tem, a gente só não permite que façam um duelo de espada contra espada, porque aí geraria realmente esse caráter de agressividade. A não ser que seja encarado muito como uma demonstração, como um kata que se fala, é uma demonstração de habilidade de armas. Poderia ser encarado como essa maneira. Porque, afinal de contas, mesmo a gente que treina armas sem esse caráter agressivo, os movimentos são todos inspirados, ou são os movimentos básicos de um duelo, né? Embora eu não esteja duelando com ninguém, quando eu faço esse movimento, ele faz parte, foi extraído de um movimento básico de manuseio de espada samurai histórico tradicional. Então, quando eu subo a espada, baixo a espada, isso eram movimentos que vêm da tradição do manejo de espada samurai. Mas, então, é importante a gente saber isso, mas é importante também a gente fazer essa releitura e saber que não é essa a ideia, né? Então, precisa ter... Legal. Opa, desculpa, André. Legal, assim, essa visão, até só para a gente encerrar aquela explicação sua. Então, essa pergunta que eu fiz dessa base mais mitológica, né? Então, às vezes, alguns podem levar o treino de armas, né? Só para não ter essa conotação, não de matar alguém, uma dessa que corte o mal, ou as amarras que prende o homem à imperfeição, né? Tanto diz no livro de Ueshiba Sensei, de aproximar a criação do Criador. Então a arma pode ter significado para cortar as amarras que impedem o homem de evoluir. Mas é importante lembrar que agora, dentro dessa sua colocação, né, então, dentro do Instituto Maruyama, né, conforme a sua colocação, segue-se aquilo que o Ueshiba Sensei e Kishimaru Ueshiba Sensei falava dentro da literatura, né, que está acessível a qualquer pessoa que venha adquirir esse livro, está lá. Claro que você vai ter que traduzir do japonês e tem que buscar uma ótima tradução, porque a interpretação, os kanji japoneses são difíceis de serem traduzidos numa definição muito óbvia, até por causa que existem certas coisas que não existem dentro da nossa cultura. Então, o Sensei Maruyama, né, tem uma busca incansável, junto com o Sensei Takemoto, a traduzir essas informações, uma busca muito forte nessas traduções aí, e traz para a gente. Então, é importante essa sua fala, porque nos poucos vídeos que a gente viu do Aka Sensei, agora nessa época de pandemia, onde, né, a gente vê bastante treino de armas, eu fiz alguns vídeos de armas aqui no dojo, a gente não viu ele fazendo.
né? Treino de bloqueio de ombro. Eu particularmente não vi. Vi ele fazendo esquivas, movimentações, sabaquis, né? Mas particularmente, né, no vídeo que aconteceu no Roma, que passou esses tempos pelas redes sociais, não vi pelo menos, ou se passou, eu perdi essa oportunidade. Então, assim, essa sua fala pode ser que, né, mostre, aquele vídeo mostre realmente isso que você está falando na prática, que o Romulo às vezes não incentiva essas armas, né? Que o objetivo é mais mãos vazias, em direcionar esse ataque. E, quem sabe, né, direcionar um ataque com armas. Você sem armas e vir um ataque com armas e você desarmar a pessoa, mas não a arma com armas. Tô correto, André? Perfeitamente. E aí, então, a pessoa poderia falar assim, mas então, já que eu não vou usar, não vou treinar, não vou atacar, por que eu precisaria fazer o treino de armas, né? Então, é uma pergunta coerente, do ponto de vista. Certo. Aí, sobre isso, o que eu poderia colocar? Na evolução, assim, para quem pretende levar o Aikido até o final da vida e escalar, o treino de armas, mesmo na grade oficial do Rombo, para quem não sabe, Rombo seria a fundação sede em Tóquio, no Japão, do Aikido. Mesmo na grade oficial, eles têm, quando chega numa graduação mais alta, lá no segundo grau, terceiro grau, eles têm essa exigência da demonstração do treino de armas. Então, lá na frente vai ser preciso. Mesmo que não se fale, então eu vou esperar. O que eu defendo muito, porque que desde os iniciantes podem fazer esse treino. Eu elenquei aqui rapidamente 10 benefícios do treino de armas. Então, para quem tiver dúvida, faço ou não faço? Postura. Então, naturalmente, você já vai ficar mais ereto, a sua coluna já vai ficar reta, porque você não pode fazer o movimento e abaixar a coluna, ficar abaixando. Então, é só o braço que faz o movimento. Kamae. Kamae é a sua posição aberta, as suas pernas, sua base, que vai estar fortalecida com o treino, que você não pode ficar fazendo de pé, já isso vai te levar a isso. A concentração, muitas vezes no manuseio da arma, se você desconcentrar, pode parecer muito simples, mas você não consegue fazer o movimento. Se você não estiver concentrado, seu movimento fica torto. O equilíbrio, você não pode fazer um golpe e cair no chão, então isso vai te ajudando no equilíbrio. A eficiência, por que ele vai migrar para o outro treino? Porque no treino de armas, os golpes são incisivos, eles não são fracos, né? Você tem que golpear realmente. Então isso vai te ajudar, numa técnica de mãos vazias, a realizar uma técnica mais precisa, com mais vigor, com mais precisão mesmo. A respiração, isso aqui é o básico, isso vai para o iniciante. Imediatamente. Quando eu inspiro, eu subo a arma. Quando eu corto, eu expiro. Então, durante todo o movimento, todo o treinamento, você vai treinando essa respiração, que vai ser o que a gente vai levar para o treino de mãos vazias. Eu vou inspirar quando eu estiver preparando e expirar quando eu estiver projetando. Então, isso também vai. O reflexo, não é fácil você ver um pedaço de pau vindo na sua direção e você ficar parado. Então, isso você vai acordando. A sua visão 360 graus, você começa a ficar mais vigilante. A acuidade, você vai ficar mais preciso, mais sagaz, mais agudo no que você faz. E o fortalecimento muscular, porque você vai ter que fazer uma base boa, você tem muita repetição de movimento, como o movimento da espada. Então, são inúmeros benefícios que vão migrar certamente para o treino de mãos vazias, né? Pô, legal, hein? Para o pessoal aí que está nos assistindo e que não treina Aikido, uma ótima oportunidade de praticar o Aikido, né? E vivenciar esses benefícios reais no dia a dia, no treino de Aikido com armas. Até
existe uma correlação que quando você, né, busca, está iniciando durante as práticas do Aikido, vocês sempre falam, né? O seu foco, a sua mente deve estar no Saikatane, aqui embaixo, na direção, 3 dedos abaixo do umbigo, que é onde concentra a energia, o Ki, os japoneses falam. Mas, para quem está começando, se eu não consigo, eu nem sei a movimentação ainda, se eu ficar prestando atenção aqui nessa energia, na respiração, como é que eu vou fazer a técnica? Então é muito comum no início a pessoa, né, 1, 2, mão para cá, pega aqui, faz aquilo ali, e não presta tanto atenção, porque ele tem que desenvolver um objetivo, que é uma técnica, um manual, né? Mas com o tempo, o aprendizado dessa técnica, ele consegue já, trabalhar mais isso. As armas, por ele ter que fazer um movimento na qual ele depende somente da habilidade dele com a arma, ele já consegue fazer essa correlação que fortalece essa ideia da conexão mente e Saikatane, que é esse ponto 3 dedos abaixo do umbigo, aonde a gente foca a respiração abdominal, que é uma respiração diafragmática, né? E isso vai contribuir com a evolução com que o Sensei André linkou todos esses benefícios que o treino de armas traz. Sensei André, nós temos aí, acredito, mais uns 5 minutos aí, nem chega a 5 minutos para encerrarmos. E o que você gostaria de de falar para a gente, né? Finalizando essa entrevista, o que você gostaria de frisar dentro dessa 1 hora que a gente conversou? Aikido, Ueshiba Sensei, Kishimaru Ueshiba Sensei, treino de armas, Budô. O que você... um mindset, uma forma de pensar que venha fazer essa conexão do caminho da harmonia. Higashimasu. Olha, bom, a gente tem mais 1 hora, é isso que você falou? Porque para esse assunto vai precisar de mais 1 hora. Então, tentando ser breve, a gente acabou nessa conversa falando algumas coisas bem interessantes, bem preciosas, que na verdade, todos nós vamos continuar aprendendo para o resto da vida. Então, seja na vida particular, seja dentro do tatame, e isso a gente pode ter certeza. Eu costumo até falar que dos motivos de eu escolher o Aikido é porque é um caminho que eu vou poder fazer até o último dia da minha vida. Enquanto eu estiver respirando, eu posso fazer o Aikido. Então, dentro disso, o que nada mais aberto e justo do que convidar todo mundo pode fazer o Aikido, né? Todo mundo pode entrar, principalmente porque pelo princípio de harmonia que tem o Aikido, você não vai entrar lá e vai receber um soco na cara. Você vai ser respeitado diante da sua complexidade física, da sua idade, do seu gênero, de qualquer opção que você tenha, você vai ser respeitado. Então você vai entrar lá e vai poder trilhar o seu caminho pessoal com a ajuda do outro, porque o Aikido não se faz sozinho. Talvez esse seja um dos maiores desafios que a gente está tendo agora em tempos de pandemia, porque precisamos do outro para treinar. E vai poder trilhar seu caminho. E dentro dessa nossa conversa, eu acho que o treino de armas, eu espero ter sido, dentro desse papo, mais claro, porque assim, é muito legal fazer o treino de armas. Nos dá também aquela sensação samurai, nos dá uma pitada de Star Wars, a gente fica nesse clima, mas ao mesmo tempo, o nosso princípio não é ferir ninguém. É fazer um movimento correto dentro de toda a linha de disciplina que a prática do Oriente traz, né? Mesmo que fosse uma arte de uma ikebana ou de fazer uma caligrafia, você vê que cada movimento que se faz é uma folha de arroz que você vai colocar numa pilha que é a sua vida. Então, você vai construir, treino a treino, a cada movimento que você dá de espada,
você está aprimorando, você está pondo uma folha, é como se fosse uma pincelada numa caligrafia ou um detalhe que você põe no ikebana. Então, é uma construção. Então, o treino de armas faz parte dessa construção, assim como todo treino. Pode ter que tenha gente que não gosta de treino de armas, não tem problema. Vai construir um caminho diferente, mas todos os caminhos são válidos. Legal. André, queria agradecer imensamente aí a possibilidade, né? O Sensei Maruyama, que nos possibilita, que nos orienta constantemente através do Aikido. Agradecer todos os amigos aí, todas as mensagens. Infelizmente, não dá para responder tantas perguntas, né? Porque a gente quer ouvir muitas coisas. Algumas a gente conseguiu fazer a você. Agradeço a todos os amigos que estão nos acompanhando. Agradeço a Sensei Maruyama, agradeço a você, a sua família toda aí, a possibilidade. Já dizer que no próximo sábado, às 19 horas, temos uma outra entrevista com um sensei, mas ainda vou deixar a interrogação no início da semana, a gente divulga, mas às 19 horas temos um encontro marcado e queria deixar o fechamento com você aí dessa nossa live. Então, novamente, queria agradecer a oportunidade, Marcos, é muito bom ver os amigos, conversar com os amigos. É bom ver que tem amigos aí na live apoiando e querendo conversar junto. Isso é muito bom. O que a gente tem hoje é esse caminho de conversa, né? Então, acho muito bom a gente poder fazer esse tipo de conversa e levar um pouco de informação para todo mundo, né? Um pouco mais de cultura, porque às vezes a gente consegue passar alguma coisa nos treinos, mas não consegue passar tudo, né? É só para quem está lá. Então, muitas vezes quem faz o treino comigo já ouviu essas histórias, já teve esse contato, mas muita gente nunca teve, né? Verdade. E logicamente, agradecer ao nosso Maruyama Sensei, que, na verdade, pelo menos a mim, eu acredito muito para você também, nos ensinou, ou para mim me ensinou tudo que eu sei de Aikido. Então, devo todo o caminho de Aikido ao Sensei Maruyama. Domo arigatou, Sensei. Eu agradeço muito e agradeço a oportunidade, Marcos. Estou acompanhando as lives aí, eu acho que é um trabalho muito legal que você está fazendo, porque ajuda na divulgação, né? E fechando com a frase do O Sensei, que ele gostaria que todos os homens de bem praticassem o Aikido. Então, Verdade. se isso servir como uma semente que vai ser jogada ao vento e vai cair em algum ponto que vai germinar, já fez a sua parte, né? Acho que isso ajuda a cumprir o papel, né? Essa é a missão sendo cumprida. Verdade. Gostaria de aproveitar, antes de encerrar, se você que não teve a sua pergunta respondida e gostaria, mande seu contato, Instituto Tachibana de Aikido, pelo direct. Vou responder a você. Se for uma pergunta direcionada ao Sensei André, irei redirecionar essa pergunta a ele, para que possa dar essa pergunta. As suas dúvidas, né, são muito importantes. O que você pensa, o que você gostaria de compartilhar e sugestões, novos temas relacionados com Aikido. Então, você que está nos assistindo, participe, faça parte desse contexto do Aikido no nosso universo. Domo arigatou, boa noite a todos e sayonara a todos aí. Até logo. Obrigado, Marcos. Obrigado. Forte abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.